Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do Cantinho de Jesus por realizar mais este estudo e reiterar que, caso alguém tenha alguma dúvida ou algum comentário a fazer durante o estudo, que fique à disposição para ligar os áudios e fique à disposição para me interromper para poder falar alguma coisa. Tudo bem? Hoje, então, o nosso estudo vai ser o capítulo 15, os três últimos itens, 8, 9 e 10. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como título: Fora da caridade não há salvação. Hoje nós vamos, então, tratar de um assunto daqueles que poderíamos chamar de um axioma da doutrina espírita. Aquilo que move ela de alguma maneira, e que isso é incontestável, não só a ela, mas a todo aquele espírito, porque isso é inevitável para a nossa evolução, ter a caridade, né? Mas antes de adentrarmos a esse assunto, eu gostaria justamente de situar-nos quanto à evolução, para explicar por que atualmente se colocou a sentença fora da igreja não há salvação. Porque até então tínhamos essa sentença e ainda temos, não em nossa religião, mas em outra. E é importante reiterarmos o porquê dessa mudança, o porquê ocorrer essa mudança, o porquê isso representa, de uma certa forma, uma evolução da nossa humanidade, rumo à angelitude. Para poder entender essa evolução, eu vou andar um pouquinho atrás do tempo, e para isso vai ser necessário a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e tratar dos capítulos 1 ao 14. Eu acredito que, para elucidarmos bem esses três últimos itens do capítulo 15, vai ser necessário a gente fazer uma recapitulação de todo o Evangelho, a começar por Moisés. Então, Moisés veio e colocou duas leis, conforme descrito pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos as leis de Deus, também conhecida como os 10 mandamentos, e junto a estes 10 mandamentos, tivemos a lei civil, que também podemos chamar de lei dos homens. A lei divina, ela é eterna, ela é imutável, tal qual os 10 mandamentos são aceitos até hoje. A lei civil, esta se altera com o tempo, se altera conforme a evolução da humanidade. E lá nos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós tínhamos, por exemplo, a sentença de olho por olho e dente por dente, que era muito praticado naquela época. Quem ousasse infringir a uma das 10 leis de Deus, por exemplo, não matarás, quem ousasse matar a outrem, sofreria punições aqui na terra, que seria equivalente ao olho por olho, dente por dente. Essa pessoa também iria sofrer a morte, iria sofrer o desencarne. Do ponto de vista humano, temos aí a justiça humana, a justiça daqui da terra. Mas esta não é a justiça divina, visto que matar aquele que matou a outro é uma infração à própria lei de Deus. Então percebam bem que há uma certa contraposição que existia naquela época. Mas fez-se necessário que Moisés ditasse as leis civis de maneira rigorosa, com castigos até então severos, pois a humanidade era ignorante e bárbara. E até certo ponto, vamos quase dizer 100% materialistas. Acreditavam num Deus que a tudo punia aqueles que descumprissem dos seus mandamentos. E a punição vinha através não das mãos dele, mas das mãos dos seus criados, no caso nós. E aí acabávamos por praticar essa punição.
E a espiritualidade amiga afirma logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo que foi necessário que assim ocorresse naquela época, para justamente tentar inibir essas barbáries, para justamente tentar controlar o homem de tal modo a ele não ser impulsivo, a ele não ser instintivo, coisa que tínhamos muito então naquela época. Evoluímos mais um pouco e então veio Cristo. Eu não vim derrogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Reitera novamente os 10 mandamentos. E além esses 10 mandamentos, veio estabelecer a lei cristã, em sobretudo 2 mandamentos principais: amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Daí se resume todas as leis e daí se resume a todos os profetas. A partir dessa sentença de Jesus, buscou-se então aniquilar de uma vez por todas as leis civis que Moisés havia trago, rumo então a uma humanidade que fosse menos materialista e que, ao invés de matar ao próximo, alegando estar fazendo algo por Deus, que amasse ao próximo, que cometesse qualquer infringimento com relação às leis de Deus. Caminhávamos então mais um passo à humanidade. Seguimos adiante. Deixamos o materialismo um pouquinho mais de lado, mas não bastante. Foi-se necessário que, para nos ligar a Deus, fossem criados templos, igrejas, religiões, porque não tínhamos e ainda não temos ainda aquela noção de ligação com Deus que fosse pura e estritamente espiritual, que fosse pura e estritamente sentimental, que fosse uma virtude. A partir do surgimento, então, das igrejas, tem-se a necessidade do homem, o homem cria a necessidade de se ligar por Deus, e essa necessidade de ligação se faz por meios físicos, se faz por meio de comparecer a templos, ler a Escritura, mas não questionar a Escritura, ou não deixar de comparecer ao templo. Então, nós vemos aí que durante a história da humanidade, nós temos galgado alguns passos rumo à nossa desmaterialização, prefiro dizer assim, ao invés da espiritualização. E nós temos aqui a expressão fora da igreja não há salvação, só por uma curiosidade. Tendo em vista que essa sentença ela não se encontra no Testamento, ela apareceu nos escritos de São Cipriano de Cartago, nos anos de 250 em torno após de Cristo, e em algumas cartas de Santo Agostinho de Hipona, no ano 430. E a igreja ela fez uso desta afirmação nos concílios de Latrão, de Florença e, pasmem, por último, durante o Vaticano II, no Concílio do Vaticano II, em 1962. Então, nós vemos que essa sentença, fora da igreja não há salvação, ela é aceita ainda pelos superiores da religião católica e foi colocada em jogo, foi colocada em xeque no concílio na década de 60, o que está estritamente recente. Pois bem, evoluímos então agora a mais um passo. O Espiritismo veio ao mundo e com ele veio trazer a terceira grande revelação. Allan Kardec, será que em algum momento ele falou sobre quais seriam os objetivos do Espiritismo? Será que de tanto falar em virtude e menos dos templos, não sofreu ataques? É fato que isto acabou acontecendo. E prova disso pode ser encontrado no livro... Ai, me perdoa que eu esqueci o nome agora.
de 1863, na Revista Espírita de 1863, perdão, lembrei. Na Revista Espírita de 1863, em que, em setembro, Allan Kardec faz uma carta, a segunda carta, dirigida ao padre Marozeal, não sei se é assim que se pronuncia. E nele ele defende o espiritismo dos ataques vindos da igreja. E nele ele afirma: o espiritismo deve se limitar a combater o materialismo. Então, não é papel do espiritismo combater as outras religiões. E por que eu gostaria de reiterar tanto a esse ponto, né? Porque nós tínhamos a sentença: fora da igreja não há salvação, e agora os bons espíritos vêm trazer a releitura dessa afirmação para fora da caridade não há salvação. Por que antes será que fora da igreja não há salvação trazia, de um certo modo, alguns problemas, alguns questionamentos? Primeiro, porque a igreja, para os mais simples, sobretudo para aqueles que não questionam, levarão em conta que este é um templo físico. Este é um templo pertencente a uma religião. E logo, para se obter a salvação, faz-se necessário que se participe, que se adentre a esta religião. Uma outra questão a ser levada em conta é que fora da igreja não há salvação, ela é de cunho materialista, de cunho exclusivamente materialista, e não só isso, ela acaba restringindo, com este termo igreja, a uma única religião. E qual que é o problema quando se restringe a uma única religião? Que acaba ocorrendo separatismos. Então, a pessoa que deseja, por exemplo, ter uma outra religião, ou uma pessoa que deseja expressar a sua fé, até mesmo sem a religião, ela se vê, de uma certa forma, com essa sentença, exclusa da salvação. E a que salvação é essa que nós estamos buscando? Salvo daquilo que tanto colocaram em nós, né, com relação aos pecados que nós cometemos, do fato da gente, vamos dizer assim, infringir as leis de Deus. Apesar de antigamente isso ter sido muito mais severo, hoje nós vemos que todos nós somos pecadores. É impossível que não cometemos algum erro, dado o atual grau de evolução do qual nós situamos, dado o grau de materialismo que nós ainda estamos e dado ao nível planetário que estamos, que é de mundos de provas e expiações. A espiritualidade, então, ao ver essa afirmação, fora da igreja não há salvação, propõe fazer uma releitura. Então, nós pensemos, poderíamos tirar a palavra igreja, que é de cunho materialista, exclusivista, que separa os povos e as nações, e substituir a palavra igreja por verdade. Será que seria bom essa ideia? E a espiritualidade amiga afirma não. Nos itens 8 e 9, elas afirmam: não seria uma boa ideia colocar fora da verdade não há salvação, porque não há nenhum ser, não há nenhuma igreja, nenhum templo ou religião que ouse ser e ter a verdade absoluta sobre o funcionamento e o conhecimento do universo, sobre as leis que nela regem, sobre como isso é aplicado. Isso cabe aos espíritos da mais alta hierarquia, para se dizer os espíritos puros. Estes têm o conhecimento da verdade absoluta. E nós aqui, principalmente estando encarnados, mas com certeza desencarnados também,
teremos tão somente ainda a verdade relativa. E a espiritualidade também traz essa palavra ainda para dentro do espiritismo. Olhando o espiritismo não como uma religião, pura e simplesmente religião, mas como uma doutrina que vai dar mais informações a nós conforme nós formos evoluindo, conforme nós formos galgando a outros níveis evolutivos da nossa humanidade. Então, fizeram uma releitura da sentença. Ao invés de fora da verdade não há salvação, fora da caridade não há salvação. E aí nós temos esse termo caridade. Discutir o que seria a caridade. Coisa que nós já vimos durante os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Duas virtudes que são estritamente detalhadas, que aqui eu vou dizer, a caridade e a piedade. E entre elas, a espiritualidade traz uma relação, que eu vou confessar que até ontem eu ainda não tinha entendido essa sentença. Mas eu acho que eu já cheguei num certo consenso. Agora pode ser que eu mude daqui para frente dessa minha interpretação de agora para mais evoluído do que isso, né? Assim se espera, né? Que eu não dê passos para trás. Só que a espiritualidade afirmou, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a piedade é irmã da caridade. Uma virtude se fez irmã da outra. E essa expressão irmã, até então eu não a tinha compreendido muito bem, porque deve ter um significado muito profundo para eles terem colocado o relacionamento entre as duas como sendo de irmãs. E parei para pensar, tirei umas conclusões próprias a respeito disso. A piedade, sendo irmã da caridade, as duas virtudes sendo irmãs, é plausível pensar que são provenientes de uma mesma mãe, tendo em vista que ambas são irmãs. Se ambas são virtudes, é provável que a mãe também seja uma virtude. Eu não consigo pensar em outra virtude que não seja o amor. O amor tem como filhas a piedade e a caridade. E me permita trazer uma passagem de Mateus, capítulo 11, versículo 27, que Jesus diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho a quiser revelar. E me permitem fazer uma releitura deste termo agora, tal qual a espiritualidade amiga fez uma releitura de fora da igreja não há salvação, dizendo: não é possível chegar até a mãe senão pelas filhas, e não é possível chegar às filhas senão pela mãe. Não é possível ter o amor puro e verdadeiro senão pelo dever da caridade e da piedade. Não é possível termos a caridade e a piedade sem o amor. E daí nós voltaremos um pouquinho atrás agora para falar sobre a sentença. Fora da caridade não há salvação. Então, fora da caridade não é possível se chegar ao amor. É possível ter o amor puro e verdadeiro. Então, o estudo, ele traz essa desmaterialização que tanto vínhamos tendo no decorrer de nossa história.
Vale salientar aqui, então, mais de uma vez, que não é objetivo da doutrina espírita ter as outras religiões. E por isso se fez caridade. E aqui, então, a espiritualidade são desse termo. Por que colocar a caridade? Primeiro, porque ela não é presa a igrejas, templos ou religiões. Segundo, porque todos podem praticá-la. Sejam aqueles dos mais ignorantes aos mais sábios. Todos podem praticar a caridade. Então, nós vemos uma acessibilidade de nos ligarmos a Deus sem depender das religiões materialistas. E aqui tem de haver, então, uma redefinição, né? Uma releitura do conceito de religião, que acredito eu que atualmente isso tem se perdido. E justamente devido a essa definição errônea de religião, de acharmos que religião está ligada a templos, de que religião está ligada, me permitam dizer, por exemplo, a esta reunião pública. E isso não é religião. A religião vem do latim, que significa religare, que é religar a Deus. Estivemos ligados a Ele, porque dele nós fomos criados. E por algum momento desviamos. Ao invés de retornarmos a Ele, viemos usufruir dos prazeres do mundo. E aí desviamos um pouco do caminho dele. E esse desvio foi permitido por Ele. Recebemos aí o nome de livre-arbítrio. E estamos com ela até hoje, procurando, a partir desse livre-arbítrio, praticar a religião, ou seja, praticar o religamento para com Deus. Vamos fazer, então, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, só por descargo de consciência, né? Para que nós podemos escutar as palavras que os bons espíritos trazem. Capítulo 15, então, itens 8, 9 e 10. Itens 8 e 9. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma, fora da igreja não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos, que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Fazendo adendo aqui, então, de que todos nós somos filhos de Deus e que, portanto, todos nós somos irmãos. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e por qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma,
fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, a partir desse ponto, nós podemos concluir da doutrina, do porquê a doutrina espírita também ser a terceira revelação, ser as vozes do céu, o consolador prometido por Cristo. Tivemos com Moisés que ele trouxesse aqui para nós o conhecimento dos mandamentos, das leis de Deus. Em seguida, então, veio a segunda revelação, veio a presença do Cristo, a encarnação de Cristo, que não veio derrogar essas leis, mas sim veio cumpri-las, e com isso se desmaterializou um pouco, sobretudo em relação às leis civis, para que se fizesse cumprir de maneira menos materializada, cada vez menos materializada, as leis de Deus. E agora nós temos a terceira revelação, que não vem na personificação de um único ser, como veio na primeira com Moisés e como veio na segunda com Jesus, mas veio sobre uma ordem, um monte de espíritos de luz, sobre uma comunidade inteira da espiritualidade amiga, que veio então trazer o cumprimento das leis cristãs, da lei cristã. Porque, assim como em Moisés, quando ele deu os 10 mandamentos, a sociedade se desviou um pouquinho do caminho, veio Jesus, tentou consertar isso. O tempo passou e confessemos, desviamos um pouquinho do caminho. E agora veio a doutrina espírita, tentar nos colocar de volta ao trecho, relembrando e nos fazendo praticar a lei cristã. Item de número 9. Fora da verdade não há salvação, equivaleria ao fora da igreja não há salvação, e seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não se pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada e humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Perceba como a humanidade evoluiu e ainda nós dizemos até hoje, em algumas religiões, querer possuir dessa verdade absoluta. Antes, a Terra era o centro do universo. Agora descobrimos que não somos. Temos o Sol como centro ali de nosso sistema solar. Que descobrimos que esse sistema solar não é centro da nossa Via Láctea. Pelo contrário, estamos bem na ponta. E há de descobrir que ainda a Via Láctea vai estar na ponta de uma outra galáxia muito maior que essa. E isso num grau de infinitude que nós não temos condição de então saber. Continuando. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independentemente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz, fora do Espiritismo não há salvação,
Porque isso também, gente, seria o equivalente a dizer fora da igreja não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Neste item 9 aqui fica um alerta para que nós não façamos os mesmos erros do passado, que os erros sejam erradicados e o acerto que tivemos seja reiterados para a nossa própria evolução. E agora vem as instruções dos espíritos, no item 10, com o subtítulo Fora da caridade não há salvação. Um axioma, pode-se dizer assim, de nossa doutrina espírita. O que seria um axioma? Uma verdade absoluta, uma verdade inquestionável. Diferente da igreja, do termo igreja, da palavra igreja, que era de cunho materialista e, portanto, podia ser questionado, temos aqui a caridade, que é uma virtude, e que mesmo com a morte do corpo físico e a ascensão do espírito, essa virtude não falece. Logo, é uma verdade absoluta aí. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão, aquela terra prometida, a nossa salvação. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e, na terra, se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, ou seja, não muito diferente do que o próprio Cristo veio fazer, colocando como regra: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E agora veio a doutrina espírita dizer: fora da caridade não há salvação. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a percrustar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não serão as religiões que responderão, muito menos os templos. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mistério sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus,
sem embargo de seita a que pertençam. Disse então Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Boa noite a todos e agradeço mais uma vez pelo Cantinho de Jesus, pela oportunidade de estar aqui fazendo este estudo. Obrigada, Marcelo, pelo estudo. E agora, na segunda parte, o Valdir fará o estudo do Livro dos Espíritos, na questão 958. Valdir? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Marcelo. Muito bom, tranquilo, né? Trouxe aí um bom resumo aí das mensagens, né? E uma outra visão aí do fora da caridade na nossa salvação. Obrigado. Obrigado a todos pela presença, né? Vamos agradecer a Jesus por este momento, por estarmos aqui mais uma vez e pedir a Ele que nos ilumine, continue nos iluminando para que nós possamos continuar também estudando e aprendendo cada vez mais. Nós temos umas questões hoje aqui interessantes, porque a quarta parte do Livro dos Espíritos, ela é, de uma certa forma, desdobrada no livro Céu e Inferno. Então, no livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar algumas questões interessantes relativas ao nosso assunto de hoje. No primeiro capítulo do livro, a primeira parte dele, no primeiro capítulo, né, ele fala, o título é o Porvir e o Nada. E ele começa dizendo assim, nós vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizer-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura se tenha sido, e o seu coração rejubilará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofrimento das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que de tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isto não é possível. Pela crença em o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos, forçosamente, na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. Então, é aí que nós vamos ver os questionamentos que o Kardec fez anteriormente a esse posicionamento no Livro dos Espíritos. Então, quando nós chegamos no livro Céu e Inferno, Céu e Inferno, o Céu e o Inferno, quando nós chegamos a ele, indo na sequência da codificação, nós já
estaríamos com essas respostas, depois de ter lido o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí, aí vem o céu e o inferno, e depois a Gênese. Então, quando chegou no céu e o inferno, todos esses questionamentos já teriam respostas. E a pergunta que eu faço, quer dizer, mais uma é, nós já temos essas respostas? Será que estamos tranquilos para receber, para responder, não para os outros, mas para nós? Já tiramos algumas conclusões sobre essas respostas? Qual a certeza, qual a segurança que nós temos disso? Porque antes, no Livro dos Espíritos, era tudo princípio, era tudo questionamento, era muita dúvida, era muito conceito deturpado, vamos dizer assim, né? O Marcelo mostrou alguns aspectos aí da interpretação da lei, e era uma interpretação, era uma deturpação da interpretação, porque a ignorância ainda era muito grande. Então, Kardec começa perguntando esse assunto, por que tem o homem, na questão 958, né? Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? E a resposta é porque o nada não existe. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? As duas perguntas se interligam, né? De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, veja, o questionamento inicial. Vamos imaginar assim, estamos totalmente ignorantes sobre o assunto. Iniciando tudo agora, tudo novo, vindo de uma série de dogmas, de imposições, de ensinamentos controversos, mas impositivos, mas que eram verdades que você, entendendo ou não, aceitasse ou não, você era obrigado a respeitar e dizer que aceitava, né? Aí, de repente, você tem a oportunidade de começar a questionar tudo isso. Aí você vai questionando. E na medida que nós vamos questionar, por que o homem tem esse horror ao nada? E, de uma certa forma, o horror à morte. Então, a resposta é porque o nada não existe. Então, a ideia do nada é muito confusa, né? Ela deixa um vazio, acaba deixando um vazio muito grande para quem pensa. Para quem não pensa, para quem vive ainda, como ele diz lá, a vida do bruto, isso aí não incomoda a princípio. Pelo menos aparentemente e não conscientemente. Ela não incomoda. Mas, quando nós falamos de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura, aí ele começa a entrar numa questão que vai bem mais profunda. Aí os espíritos respondem, já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas. E a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Bom, então, abriu o caminho. Como nós estamos na questão 959, nós já percorremos o Livro dos Espíritos quase todo. E em outras situações, em outras questões, esses assuntos já foram trabalhados. Então, ele nos reporta a questão 393, que eu marquei aqui, não sei se eu desmarquei de novo. O que diz a questão 393? Pode deixar que eu vou achar, viu, gente? Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu?
mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Como considerar isto com a justiça de Deus? Essa é a longa pergunta que o Kardec faz na questão 393. Então, aqui já vem falando sobre o esquecimento do passado. Porque o que ele falou aqui? Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas. E a alma, ou seja, o espírito é o desencarnado, a alma é o encarnado, que conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, nessa questão anterior, que lá atrás, ele já abriu esse espaço para a gente refletir sobre isso, sobre esse conhecimento, sobre essa, vamos dizer assim, essa certeza. Se nós somos espíritos e estamos reencarnados, estamos repetindo aqui as encarnações, nós estamos aqui também dando continuidade às experiências que viemos trazendo lá do passado. Nós estamos aperfeiçoando o nosso conhecimento. E quando se explica a questão do esquecimento do passado, é considerado que esse esquecimento ele é mais proveitoso para o espírito do que o contrário. Porque com a lembrança ficaria uma grande confusão, uma lembrança clara de tudo, principalmente considerando que lá no início a gente errava ainda muito mais do que agora. Então imagine você, 200 anos depois, reencarnado, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com um conhecimento um pouquinho mais avançado e lembrando de tudo que você fez contra a sociedade em geral, contra as pessoas com quem está convivendo. Então, a lembrança clara trazia um sofrimento, traria, né, um sofrimento muito grande. Por isso nós esquecemos, ou seja, por isso não há uma lembrança clara. Mas, como eu disse aqui, há uma lembrança tipo intuitiva, que é de acordo com a necessidade daquele momento. Então, essa lembrança intuitiva é que vai dar a nós uma certa visão da vida futura. Mas quando nós começamos a refletir mais, a pensar mais, a raciocinar mais, nós vamos tendo uma visão cada vez mais certeira da vida futura e começamos a pensar exatamente naquilo que eu disse antes lá. Quer dizer, é impossível que não seja assim. Então, nós vamos passando a ter uma certeza. E isso existe. Então, a vida não termina aqui. Existe um futuro. O nada, depois de todos esses esforços, depois de todos esses sacrifícios que nós fizemos para vencer determinadas coisas, como diz lá no céu e inferno, seria muito em desacordo com a justiça de Deus, como disse nessa pergunta que ele fez aqui no 393. Aí o Espírito responde assim: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria seu mérito se ele se recordasse todo o passado? Quando o Espírito entra na sua vida de origem, que é a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura, então, a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento. Aí vem o Marcelo e traz para nós o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Fora da caridade não há salvação. Então, lá no plano espiritual, o espírito que errou, o espírito errante, que já tem uma relativa consciência do que fez errado,
O espírito que já tem uma consciência um pouco mais desenvolvida, ele pede a oportunidade de voltar aqui e ser colocado nas posições onde ele possa resolver as questões que ele atrapalhou no ano passado. Aí ele vem com isso tudo esquecido. Com esse esquecimento do que ele fez, mas vem com relativas lembranças do que ele pode fazer e uma relativa certeza do futuro. E quanto mais ele vai trabalhando no presente, ele vai desvendando o futuro e tendo uma certeza cada vez maior. Então, é o que ele fala. O espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Quando nós recebemos, então, essa informação deste capítulo do Evangelho, que eu considero um dos mais importantes do Evangelho, é o lema do Espiritismo, né? Fora da caridade da nossa salvação. Quando nós recebemos este capítulo, com essas informações, nos convidando à caridade, que, num primeiro momento, nos incentiva a fazer, porque parece que nós estamos fazendo o bem para os outros. E quem já vem com esse propósito, quem já tem essa vaga lembrança da importância de fazer o bem aqui, porque o bem que nós fazemos aqui vai consertar o mal que nós fizemos lá no passado, ou seja, quando nós trazemos essa vaga lembrança e atentamos para a importância dessa prática do que a doutrina chama para nós e nos coloca como caridade e coloca como se sem ela não haverá salvação, nós vamos penetrando cada vez mais nesse entendimento, neste conhecimento e vamos buscando as soluções cada vez mais definitivas. Então, hoje, quem pratica a caridade, ou o que nós chamamos de caridade, com essa consciência de que estamos aproveitando a oportunidade para resolver as nossas questões lá do passado, está também tendo uma grande confirmação do futuro, da vida espiritual. E depois que a doutrina espírita chega e traz esse conhecimento para nós, nós passamos a entender melhor ainda o Evangelho de Jesus, que deixou claro lá nas entrelinhas do Evangelho que realmente é necessário esperar uma vida futura. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar isso. Nós temos lá na sequência do Evangelho, né? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino, se Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, ele estava dizendo a nós que, na verdade, quem deveria dizer isso seria todos nós, espíritos que estamos em aprendizado com Jesus. É cada um dizendo para si mesmo as palavras de Jesus. O meu reino, o reino do Espírito, não é deste mundo. Ele fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Mas que moradas são essas que tem na casa do Pai, se eu conheço só essa aqui de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta miséria? Aí eles vão explicar para nós que as moradas são os mundos inferiores ao nosso, que nós já passamos por ele. Então, nós já estamos vivendo aqui o futuro em relação aos mundos primitivos. Estamos vivendo aqui o presente no mundo de prova e de expiação. É um mundo onde nós viemos com a possibilidade de resolver todas essas questões. Mas estamos vivendo aqui também a esperança em relação a mundos melhores, porque foi isso que Jesus deixou claro para nós. E aí eles trazem para nós que há, além da Terra, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestiais. E quando nós vemos essa sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz no capítulo 2, né? Meu reino não é deste mundo.
No 3, que há muitas moradas na casa do Pai. E no 4, do nascer de novo, nós vamos fechando uma sequência lógica de orientação para nós, para chegar ao futuro. É como se o futuro fosse ficando cada vez mais evidente para nós, quando a gente pega essa sequência do Evangelho. Então, nessa sequência, ele mostra claramente que existe e mostra como nós vamos chegar lá. Porque quando ele fala do capítulo 4 lá, que a pergunta do Nicodemos, né? Que o Nicodemos fica intrigado com os ensinamentos de Jesus, entende algumas coisas, mas ele era da religião, a religião tradicional. Então ele tinha que conversar com Jesus, procurar por ele à noite, no escurinho, para que ninguém percebesse, para que ele tivesse alguma informação além. E ele vai perguntar para Jesus, mostra a sua admiração pelos ensinamentos, mas deixa também os seus questionamentos, que são parecidos com esses que estão aqui no livro Céu e Inferno. E aí Jesus diz para ele, né, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o reino de Deus que Jesus fala é esse reino futuro. É esse futuro que existe, que está nas nossas intuições, que está agora para nós espíritas, que estamos entendendo essa sequência da doutrina, está no nosso entendimento já. Pode dizer que já está na nossa razão. É provável que nós já não consigamos conviver sem essa certeza de que a vida realmente continua. Não a vida material, que poderia ser um outro empecilho quando se tratar da morte aqui e da impressão que acabou tudo. Mas agora com a doutrina, ela distingue bem uma coisa da outra. Nós somos espíritos. Temos a vida do espírito que é eterna. Somos imortais. E tem a vida do corpo, que é passageira. E que a vida do corpo, sendo passageira, ele vai e volta. E vai passando por aperfeiçoamento das instruções do conhecimento no plano espiritual e aperfeiçoamento das vivências do plano material. Lá nós aprendemos, aqui nós fazemos. E aí fica um sinal de alerta para nós. Aqui é o lugar da obra, da ação. Já temos algum conhecimento? Então vamos agir, vamos trabalhar em função desse conhecimento que nós já desenvolvemos. Porque aqui é o lugar da ação. Fora da caridade não há salvação. Vamos fazer essa caridade. Vamos agir dentro dessa caridade. E cada um de nós vai ser direcionado para fazer aquilo que realmente precisa fazer para se salvar, para se libertar daqueles pecados anteriores, né? Aquelas dívidas, como a gente queria chamar, anteriores, mas que, na verdade, para se libertar do erro, da ignorância e desenvolver o conhecimento, clarear a verdade que a vida vem apresentando para atingirmos o nosso estado espiritual. Então, trabalhemos, cresçamos, que nós possamos aproveitar a oportunidade. Esse é o momento. O chamamento está sendo feito, nós temos a oportunidade constantemente de fazer alguma coisa. Façamos essa alguma coisa que é necessária. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Todo mundo pensando? Tá bom demais, Valdir. É? Tá muito bom. Estamos no clima, pode prosseguir. Então tá bom. Então vamos lá no clima. 900, aqui vem agora o comentário do Kardec, né? Que é a questão 959. O que ele diz aqui? Em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natural.
qualquer que seja a importância que se liga à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se. Nenhuma certeza de sendo permitida acerca do dia seguinte. É sério isso, né? Nenhuma certeza de sendo permitida acerca do dia seguinte. Quem de nós poderá afirmar que estará encarnado amanhã? Mas todos nós poderemos afirmar que estaremos vivos amanhã e sempre, com ou sem corpo. E essa ideia deveria ser consoladora. Nós perguntaríamos com o Kardec aqui, que será dele após o instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Mas imagina se nós temos essa resposta. O que será de mim após o instante fatal? Eu continuarei sendo eu mesmo. Eu continuarei vivendo, não a vida física, a espiritual. Eu continuarei numa sequência de vida que tem uma relação muito próxima do tipo de vida que eu estou levando aqui agora. Claro que eu terei consciência mais ampla de algumas coisas erradas, mas terei também consciência mais ampla de algumas coisas mais certas. Muito provavelmente, aqueles que estão realmente refletindo seriamente sobre a própria realidade, talvez a gente tenha uma grande surpresa positiva ao desencarnar. Porque nós temos aqui uma tendência a supervalorizar o ruim, o mal, o errado, principalmente de nós mesmos, e colocamos em nós uma culpa que às vezes é muito maior do que a falta cometida. Porque, de uma certa forma, nós somos ensinados a isso. Nós somos ensinados a nos culpar, a nos maltratar até de alguma forma, por causa de alguns erros. Então, uma boa hora para a gente começar a pensar sobre isso também. Colocar a culpa, colocar a responsabilidade no tamanho da falta. Mas, ao invés de só se responsabilizar, também buscar a solução, sem se culpar. Pensem bem, não é se culpar, é assumir a responsabilidade. Eu fiz alguma coisa que não está adequada. Eu preciso consertar isso. Como que eu vou consertar? Aquilo que foi feito inadequado quase sempre deixa um rastro de como deve ser feito de novo para consertar. Aí nós precisamos refletir bastante, analisar bastante. Se a culpa vem maior do que o necessário, ela impede a percepção do que pode ser feito para resolver, porque eu enfio na cabeça que eu tenho que sofrer, porque eu fiz coisa errada. Eu não mereço nada bom, porque eu fiz coisa errada, eu errei. Eu mereço ser maltratado, ser perseguido, e parece que esse merecimento da perseguição e do maltrato dos outros vai me aliviar de alguma forma, que vai até justificar eu ter feito aquilo errado. E essa não é a proposta. Quando nós chegarmos ao plano espiritual, dependendo do nível de culpa que nós estivermos levando, nós teremos possibilidade de ver coisas mais amplas e perceber que podemos nos perdoar por coisas que fizemos de errado aqui, mas que podem ser consertadas. Mas se levarmos culpas muito maiores, dobradas, triplicadas, em relação àquilo que nós fizemos aqui, aos enganos cometidos, porque ninguém faz nada errado porque quer fazer errado. Por mais que pareça que uma pessoa fez alguma coisa errada aqui,
ela está tentando acertar de alguma forma, por caminhos que, para as nossas visões, parecem totalmente distorcidos, mas que para aquela pessoa, aquela é a melhor solução naquele momento. Mas e para nós? É isso que importa. Qual é a melhor solução para mim? É eu que tenho que procurar qual é essa melhor solução. E o ponto de partida dessa melhor solução é eu me perdoar. É eu assumir o ensinamento. Eu posso fazer alguma coisa boa, e essa coisa boa vai aliviar muito a minha culpa, a minha falta, e de repente vai até consertar definitivamente. E isso precisa ser pensado, precisa ser feito. Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como, então, não nos havia de preocupar com a que veremos deixando este mundo, uma vez que é para sempre? Quer dizer, é um para sempre relativo, né? É por maior tempo. Porque o mundo real para nós é o mundo espiritual. Mas, certamente, nós vamos ter que voltar aqui algumas outras vezes. Mas, o momento que nós estamos vivendo agora é um momento que vai se aproximando cada vez mais da desencarnação. Cada dia fica mais próximo. Cada momento, cada hora, cada minuto, nós vamos ficando mais próximos disso. E quanto mais tempo ganharmos fazendo o bem, consertando, não nos punindo, não nos cobrando exageradamente, mas buscando simplesmente uma conscientização do real, do que nós fizemos de bom ou de ruim, e buscando os consertos, quanto mais rápido fizermos isso, e quanto mais eficiência tivermos a fazer, melhores condições teremos no plano espiritual. E o que vai nos ajudar muito a fazer isso? Essa, primeiro, incerteza sobre o futuro, mas depois uma certeza que vamos adquirindo com o conhecimento da doutrina e do Evangelho. Aí nós vamos ficando mais próximos de Jesus e vamos percebendo, bom, mas Jesus diz que o reino não é nesse mundo. O nosso reino não é nesse mundo. Então existe um mundo diferente, maior. É o reino dos céus. É o reino da felicidade, da paz, da harmonia, da saúde, do bem. Esse reino existe. E ele diz que ele existe e ele não discriminou quem vai ou não vai para lá. No ensinamento de Jesus é que nós estamos tirando conclusões de que o perdão é incondicional, é infinito. Tudo pode ser perdoado. Independente do que tenhamos feito, nós vamos atingir esse reino a partir do nosso esforço. Então, quanto mais eu tenho errado, mais eu preciso acertar, mais eu preciso consertar. E aí sim, essa certeza do reino, da vida futura, do futuro em si, e a certeza de que o nada não existe, vai nos levar a grandes realizações, porque nós vamos nos ocupar mais com o nosso futuro a partir da boa vivência do presente. A ideia do nada, aqui ainda no comentário do Kardec, né? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, sem querer, espera. A gente não sabe o que passa na cabeça de todas as pessoas, né? Porque mesmo aquelas pessoas que não acreditam em nada, não, morreu aqui, acabou, né? Será que lá no fundinho elas acreditam realmente nisso? É tão comum as pessoas dizerem uma coisa em um determinado momento e depois dizerem e pensarem exatamente o contrário em um momento seguinte, depois principalmente passar um aperto, né? Então é muito provável, isso que eles estão falando aqui, até pela experiência dos espíritos, pela conclusão que o Kardec tirou da convivência com os espíritos, ele pode ter retirado de uma maneira geral
que a grande maioria das pessoas que desencarnam, elas vão com essa, pelo menos, dúvida da continuidade. E devemos nos sentir muito felizes quem já está consciente disso. E devemos aumentar a felicidade àqueles que já acreditamos nisso de alguma forma. E quem tem dúvida, procure se esclarecer, procure ter certeza. A certeza não está tão distante. A certeza está à distância de algumas leituras, de algumas reflexões. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Pegue lá o capítulo que Jesus vai trabalhar sobre o meu reino não é deste mundo, que tem lá um item que fala da vida futura. Analise esse capítulo com calma. Não leia o capítulo todo de uma vez. Não precisa ler o livro todo também de uma vez. A maioria já leu o Evangelho todinho. Vamos refletir sobre um texto, sobre um ponto do Evangelho. O título, A Vida Futura. Vamos analisar isso. Vamos entrar nesse ensinamento e dizer assim, hoje eu quero ver aqui o que os Espíritos disseram para mim em nome de Jesus. Porque Jesus me mandou uma mensagem através do Pilatos, né? Quando ele conversa com Pilatos, ele estava conversando com todos nós. Ele estava conversando com o nosso egoísmo, que estava representado ali no Pilatos. Certamente, o egoísmo do Pilatos não permitiu que ele visse naquele momento. O nosso egoísmo também não permite que nós vejamos no momento que ele se dirige diretamente a nós. Mas quando nós vamos através de um outro intermediário, e agora é o Espírito de verdade que vem trazendo a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, então esse outro intermediário vai fazer para nós o que certamente já fez com o Pilatos. Então aí ele vai começar a trazer para nós uma certeza. Analise a história. É para mim. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens. E não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. E outra frase importante aqui do Kardec, a vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Reafirmando o que eu já falei anteriormente, a vida futura, conservando a nossa individualidade, conserva a minha realidade. Eu serei eu mesmo sempre. Cada vez melhor, de acordo com o esforço que eu fizer para melhorar. Cada vez melhor, de acordo com o esforço que eu fizer para consertar determinados conceitos que vêm impedindo que eu veja certos ensinamentos, certas orientações que vêm da espiritualidade. Então, a vida futura vai me trazer isso. Eu preciso disso. Primeiro, eu vou acreditar nisso. Depois, eu vou me esforçar para que isso passe a ser uma realidade para mim, passe a ser uma certeza de que a vida continua, de que eu continuo vivendo junto com a vida que não acaba. E aí sim, eu terei oportunidades maiores, me darei oportunidades maiores a partir de aqui. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? Então, essa é uma crença, né, que existe ainda, fala que nós somos as gotas d'água do oceano. E quando voltar para o mundo espiritual, essas gotas d'água voltariam para o oceano e se misturariam, e aí, nesse caso, perderia a individualidade. Então, essa crença foi levantada, ela é trabalhada, inclusive, no Livro dos Espíritos, né? Mas essa crença
nessa visão que a gente tem, ela não tem fundamento. Por quê? Voltaria à mesma ideia de nada, do nada. Porque se você é uma gotinha d'água de um oceano, e de repente você volta e se mistura a todas as outras lá, você perdeu a sua individualidade, perdeu a sua essência, perdeu a sua experiência. Mas o contrário não. O contrário, eu sou eu. Tudo que eu fiz de bom ou de ruim está registrado, está guardado. O que eu fiz de bom vai me ajudar na existência futura. Então, por isso, eu tenho sempre uma vaga intuição do futuro, porque eu soube disso no plano espiritual. Essa vaga intuição vai me ajudar a procurar cada vez mais esse futuro, para ter cada vez mais certeza. As coisas boas vão me ajudar nisso. As coisas ruins que eu tenha feito, os erros, vão me ajudar também para que eu conserte. E o conserto será aprendizado. As consequências para nós seriam as mesmas se tivéssemos de nos sumir no nada. Ou seja, voltaríamos àquelas mesmas questões lá do início do céu e inferno. Vamos voltar às questões e vamos fazer as indagações. Nós vivemos, nós pensamos e operamos. Eis o que é positivo, é fato. E que morremos, fisicamente pelo menos, não é menos certo. Não é? Como que a gente diz que morremos? Nós, na verdade, não morremos. Nós desencarnamos. Deixamos o corpo físico, o corpo de carne, desencarna. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Deixando a Terra, nós vamos para o plano espiritual. O plano do Espírito. O que é o plano espiritual? Ele é o inverso do plano material. Todos nós estamos agora em algum ambiente onde tem lugares vagos e tem lugares onde tem coisas. Então, se você está numa mesa, numa cadeira, no computador, com o celular, você está segurando, está pegando, está vendo. São as coisas palpáveis. Então, esse é o mundo material. Você olha para o seu corpo, pega no seu corpo, você olha para você, se apalpa e vê a sua parte física. Vê, pega, sente a sua parte física. Mas tem logo aqui do nosso lado um espaço que você olha para ele e não vê nada. É um espaço vazio. Então, esse espaço é o lado espiritual, é o plano espiritual. Esse espaço pode estar vazio aos nossos olhos comuns, mas ele pode estar preenchido por outros seres, por outros espíritos desencarnados que estão próximos de nós, mas por causa das questões vibratórias, nós não conseguimos vê-los. E certamente muitos ficariam assustados se estivesse num ambiente sozinho e agora e começasse a ver um, dois ou mais espíritos ao seu lado, né? Não teria que ser aquela tranquilidade. Mas além dos espíritos, tem quadros espirituais, tem formações espirituais. Enquanto nós estamos aqui estudando, algo está acontecendo à nossa volta do plano espiritual. Quer dizer, que é esse plano invisível aos nossos olhos comuns. Quando desencarnarmos, nós vamos para esse plano. Se tivéssemos desencarnado agora, assistindo a esse estudo que estamos fazendo, nós estaríamos do lado de alguém encarnado no plano espiritual, participando do estudo, ouvindo, vendo, entendendo, participando, às vezes, até muito mais amplamente do que o encarnado. Então, para onde nós vamos? Para o plano espiritual. Continuamos vivos. Que seremos após a morte? Se, por definição, antes da morte nós somos alma, depois da morte nós seremos espírito. Mas seremos nós mesmos. Continuaremos com a nossa individualidade. Estaremos melhor ou pior? Vai depender do que nós fizemos.
vai depender da consciência que nós tivemos, dos momentos que passamos aqui, das nossas construções. Mas o mais provável é que quem entendeu a mensagem do fora da caridade não há salvação e já está praticando, ou decidiu que a partir de agora vai praticar, a tendência é estar melhor quando passar para o plano espiritual. Mas não vamos nos iludir, não vamos criar uma expectativa, porque às vezes eu faço alguma coisa que está aquém do que eu precisaria e já acho que está bom demais, que está muito e que vou ser o maior sucesso do lado de lá. Né? Então vamos modestamente entender que não importa se estaremos melhor ou pior. Importa que estaremos vivos, que estaremos com níveis melhores de consciência para entender o que precisa realmente ser feito da vida, para consertar o que foi feito errado e aperfeiçoar o que foi feito certo. Então, o que é importante? Estaremos melhor ou pior? Não importa, estaremos vivos. Existiremos ou não? Sim, com certeza. Nós já existimos e nunca mais deixaremos de existir. Será que a gente pode afirmar isso? Todos aí podem afirmar isso? Cada um pode dizer para si mesmo, eu existo e nunca mais deixarei de existir, porque eu sou um ser imortal. E aí vem aquela questão, né? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Então, a alternativa para nós é ser. Nós somos. Nós existimos. Nós estamos. Nós somos realidade. Nós somos de fato. Para sempre ou para nunca mais? Para sempre. Tudo ou nada. Tudo. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Nós viveremos eternamente. E nada se aniquilará de vez. Porque o corpo que nós usamos hoje, que vai desintegrar, ele vai perder a vitalidade, mas o material que compõe esse corpo, ele volta à natureza e vai ser utilizado para construir novos corpos dentro da natureza. Então, nada vai perder, nada será aniquilado. Mas nós viveremos eternamente. É uma tese essa que se impõe, sim. É a tese da verdade, é a tese da realidade que vamos descobrindo. O Espiritismo não tem dogma. O Marcelo falou alguma coisa sobre isso, inclusive. O Espiritismo não tem dogma, porque o dogma seria uma verdade inquestionável. Então, o Espiritismo não coloca nada de forma inquestionável. Mas assim que nós vamos assumindo e entendendo determinados princípios, nós podemos fazer deles um dogma para nós. Então, para mim, essa é uma verdade inquestionável. Eu vou continuar vivo. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e de ser feliz. Verdade. Todos nós estamos buscando o melhor, o que é mais feliz, o que é mais prazeroso. Então, vamos buscar, nunca nos excessos, mas no equilíbrio. E nós vamos encontrar cada coisa dessa no ponto de equilíbrio que seja necessário para o nosso crescimento. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido, e o seu coração rejubilará. Então, nós somos o moribundo que estamos aqui agora reafirmando a certeza de que vamos sobreviver, que vamos continuar vivos, que vamos atingir o nosso objetivo de vida, de gozo, de amor e de felicidade. E se nós nos reafirmarmos isso neste momento, com certeza
os nossos corações entrarão em júbilo, entrarão em alegria profunda e nós teremos grande alegria de continuar vivendo e construindo a nossa vida que pode melhorar cada vez mais. Então, este é o ponto que nós achamos muito importante nessa fase final do Livro dos Espíritos, porque está falando das esperanças e consolações, né? Então, aqui nós estamos trabalhando a esperança com a já quase certeza na vida futura, para alguns já certeza, e a consolação, porque nós, com certeza, já teremos assumido a consolação. Com uma certa dúvida, não teremos assumido totalmente a consolação. Mas na medida que vamos tendo a certeza, a consolação vai chegando. E aí nós vamos atingindo os nossos objetivos maiores. Obrigado a todos. Jesus nos ilumine, nos abençoe e que nós possamos levar essas reflexões para o travesseiro, né? Pensar sobre tudo isso, pensar sobre a nossa vida e pensar o quão importante é continuar vivendo na certeza de que a vida continua. Obrigado. Boa noite, Valdir. Boa noite. Vai fazer a prece final? Aí, já querendo se mandar, eu faço. Pode fazer. Jesus amigo, nós agradecemos por este momento, por esta oportunidade que nos ofereces de uma profunda reflexão sobre a nossa realidade. Nós temos muito Jesus a agradecer a esta doutrina, ao teu Evangelho, mas especialmente a essa doutrina que nos leva ao entendimento do teu Evangelho, para que possamos ter cada vez mais certeza da nossa realidade como espíritos. É uma realidade consoladora, porque ela vai fazendo com que tenhamos uma visão diferente de todos esses medos que vamos desenvolvendo ao longo da vida em relação a diversas questões que levam à morte e que pode parecer destruição, mas que no momento desse entendimento nós vemos renovação, reconstrução, mudança de endereço e continuação da vida. Nós temos muito a agradecer, Jesus, por permitir que esses amigos maiores estejam sempre ao nosso lado, nos amparando, nos conduzindo, facilitando o nosso entendimento e nos trazendo uma facilidade de expressões, de orientações, de ilustrações, para que nós possamos cada vez ficar mais convictos dessa realidade e passar a desenvolver a vida de uma maneira melhor. Agradecemos, Jesus, pelo nosso cantinho. Estamos com saudades dele, mas temos ido lá mentalmente todas as vezes que nos reunimos em nome do cantinho para estudar, para refletir e para buscar novos ensinamentos, vencer novos desafios em relação à nossa vida. Nós agradecemos, Jesus. Eu, particularmente, por todos esses irmãos encarnados que aqui estão, que, mesmo ouvindo silenciosamente, mesmo não podendo ver, mesmo não podendo nos tocar, nos abraçar, e mesmo às vezes a saudade apertando, nós vamos vencendo um grande desafio, que é o desafio da consciência da individualidade, que pode fazer muito sentindo a vibração daqueles que estão na mesma sintonia, mesmo que fisicamente distantes. Então, Senhor, nós só temos que agradecer muito. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, pelo teu Evangelho, pela tua doutrina, pelo amor que destinas a todos nós. Obrigado, Senhor, que a tua paz nos envolva agora e sempre, que assim seja. Obrigado, gente.